Minha namorada disse que ia viajar com as amigas por uma semana e me chamou de inseguro quando questionei. Meu amigo seguiu ela até o hotel e viu ela beijando o outro no saguão. 4 anos. Parece pouco quando eu falo assim, mas na real, 4 anos é tempo demais para viver ao lado de alguém. Tempo suficiente para juntar boas lembranças, algumas tretas, um monte de planos, e também umas desconfianças que a gente prefere fingir que esqueceu. Eu conheci a minha ex, que na época parecia ser o grande amor da minha vida, numa festa de um amigo em comum. Eu tava meio desanimado de relacionamentos, já tinha levado umas porradas emocionais antes, mas ela chegou com aquele sorriso e aquele jeito de falar que, sei lá, parecia que me puxava pra fora de uma bolha. Foi rápido. Poucos meses depois, a gente já tava junto, oficializando namoro, conhecendo as famílias, aquelas coisas todas que a gente acha que são começo de um conto de fadas. O início foi maneiro, não vou mentir. A gente curtia sair juntos, fazer viagem curta no fim de semana, até os rolês mais simples tipo assistir filme comendo besteira tinham graça. Mas é aquela coisa, com o tempo, você começa a perceber que nem tudo é perfeito. E não foi diferente com a gente. Um dos primeiros atritos sérios que eu lembro teve nome e sobrenome, um cara que já tinha sido assunto de briga. Ela dizia que era só amigo, que eu tava exagerando, que eu era inseguro demais. Eu tentava engolir, mas a pulga atrás da orelha nunca sumia de verdade. E mesmo assim, eu continuei. Talvez porque eu tivesse medo de ficar sozinho, talvez porque eu ainda acreditasse que era só coisa da minha cabeça. Sempre que eu tentava conversar sobre isso, ela virava o jogo. Você precisa confiar em mim, se você me ama, não vai ficar desconfiando. E aí eu me sentia culpado. Acabava pedindo desculpa e jurando pra mim mesmo que ia relaxar mais. Só que, no fundo, aquela desconfiança tava ali, quietinha, esperando a chance de explodir. Nesses 4 anos, a gente até planejou algumas coisas mais sérias, tipo morar junto oficialmente. A gente já praticamente morava, porque ela passava mais tempo no meu AP do que no dela, juntar dinheiro para viagens maiores, falar de futuro. Eu me apeguei muito à ideia de que a gente era um casal sólido. Tanto que, quando dava aquelas discussões, eu tentava ignorar e pensar, ok, é só uma fase, todo relacionamento tem isso. E olha, teve muita coisa boa também, não vou pintar como se tudo tivesse sido ruim. Teve carinho, teve apoio em momentos importantes, teve risada até doer a barriga. Mas agora, olhando em retrospecto, eu percebo como vários sinais estavam na minha cara e eu escolhi não ver. Eu preferia acreditar no que ela me dizia do que no que eu sentia. Até que um dia ela veio com aquela história da viagem com as amigas. Foi numa terça-feira qualquer que ela chegou com aquele ar de empolgação. Sabe quando a pessoa entra em casa já falando alto, animada, como se tivesse acabado de ganhar na loteria? Pois é. Ela jogou a bolsa no sofá, tirou os sapatos e já foi falando, amor, vou viajar com as meninas semana que vem, vai ser mara. Eu fiquei meio sem reação na hora. Viagem? Do nada? Sem nem comentar antes? A gente sempre teve esse hábito de compartilhar as coisas, então aquilo já me soou estranho. Mas, tentando ser tranquilo, perguntei, ah, é? Pra onde? Quem vai? Foi aí que a energia dela mudou. O sorriso continuava no rosto, mas dava pra perceber que a voz ficou mais defensiva. Nossa, você já vem com esse interrogatório? Não pode simplesmente ficar feliz por mim? Aquilo me pegou. Eu nem tinha feito uma pergunta absurda, só queria saber quem ia e pra onde. Era natural, né? Mas não, pra ela, era sinal de insegurança. Não tô te interrogando, só perguntei. Respondi, tentando manter a calma. É que você nunca confia em mim, ela retrucou, já levantando a voz. Parece que tudo que eu faço você acha que tem algo errado. E pronto. O clima já tinha azedado. Ela pegou o celular, se trancou no quarto e ficou rolando o feed como se eu nem existisse. Naquela noite, eu fiquei remoendo aquilo. Não era só sobre a viagem, era sobre a forma como ela reagia. Sempre que surgia alguma situação que poderia levantar suspeita, a estratégia dela era inverter a culpa. E eu, burro ou apaixonado demais, sempre acabava me sentindo o errado da história. Mas, dessa vez, a sensação era diferente. Eu não conseguia simplesmente engolir. Algo dentro de mim gritava que tinha coisa errada. E não era só paranoia, era intuição. Nos dias seguintes, tentei trazer o assunto de novo, mas sempre dava na mesma. Perguntava quem ia, ela desviava. Perguntava qual cidade,
Ela dava respostas vagas tipo a gente vai decidir na hora. Perguntava em qual hotel iam ficar, ela ria e dizia, para de querer controlar tudo. Foi aí que eu percebi, se eu continuasse insistindo, só ia ganhar mais briga e mais silêncio. Então resolvi calar a boca, mas não desistir. Se ela estava escondendo alguma coisa, eu precisava saber. Contei a situação pro meu melhor amigo, o cara que sempre esteve comigo em tudo, desde moleque. E ele foi direto, mano, se tu tá com esse pressentimento, é porque tem caroço nesse angu. Quer que eu dê uma olhada? Na hora eu fiquei com peso na consciência. Parecia meio errado pedir pra ele seguir minha namorada, parecia que eu tava passando dos limites. Mas o medo de estar sendo enganado era maior. Acabei concordando. Tá, mas faz isso só se não for atrapalhar tua vida. Falei, tentando aliviar a culpa. Ele riu, relaxa. Vai ser até divertido. E assim ficou decidido. No dia da viagem, ele ia seguir ela discretamente. Eu não sabia o que esperar, mas tinha certeza de uma coisa, era a única maneira de eu não enlouquecer de tanta dúvida. Na noite antes dela viajar, eu não consegui dormir direito. Ficava olhando pro teto, pensando, e se eu estiver errado e fizer papel de idiota? E se ela realmente só quiser curtir com as amigas? Mas, no fundo, a voz da minha intuição falava mais alto, tem coisa aí. E, cara, eu não fazia ideia do que me esperava. O dia da viagem chegou. Ela saiu cedo de casa, arrastando a mala pelo corredor com aquele barulho irritante das rodinhas batendo no chão. Deu um beijo rápido em mim, tipo beijo automático, sem olhar nos olhos, e foi embora. Nem parecia a mesma pessoa que, alguns anos atrás, me abraçava forte sempre que ia passar só um fim de semana fora. Assim que a porta bateu, eu peguei o celular e mandei mensagem pro meu amigo. Partiu missão. Ele só respondeu com um emoji de foguinho, como se fosse uma aventura. E, de certa forma, era mesmo. Eu fiquei em casa, tentando me distrair, mas a ansiedade me corroía. Eu olhava o celular de 5 em 5 minutos esperando a atualização. Algumas horas depois, ele me mandou. Peguei ela no aeroporto. Sozinha. Nenhuma amiga até agora. Meu coração deu um pulo. Eu ainda tentei racionalizar. Vai ver, as amigas vão se encontrar lá dentro. Vai ver, entraram por outro portão. Mas no fundo, a pulga atrás da orelha só crescia. Depois de um tempo, nova mensagem, mano, embarcou. Destino, outro estado. Eu li aquilo e quase derrubei o celular da mão. Outro estado? Ela tinha falado vagamente de uma praia, mas nunca citou nada concreto. E agora estava voando para bem longe. Passei o resto do dia com um nó no estômago, até que à noite ele me ligou. Atendi na hora. Então? Perguntei, sem fôlego. Cheguei no mesmo hotel que ela. Adivinha? Nenhuma amiga até agora. Ele falou baixo, como se fosse um detetive. Você tem certeza? Ainda tentei me enganar. Mano, eu tô olhando pra recepção agora. E não é só isso, ela não tá sozinha. Senti um arrepio percorrer meu corpo inteiro. Como assim? Quem tá com ela? Do outro lado, ele suspirou. O cara, véi. Aquele mesmo que já foi motivo de briga. Foi como levar um soco no estômago. Eu fiquei mudo por alguns segundos, tentando processar. Minha mente rodava 1000 por hora. Imagens deles juntos, risadinhas escondidas, tudo que eu temia desde o início. Antes que eu perguntasse qualquer coisa, ele disse, eles estão no lobby agora. Tô tirando foto. Se beijaram na frente de todo mundo, sem nem disfarçar. Eu não sabia se queria rir de nervoso ou quebrar alguma coisa. A cena que eu sempre evitei imaginar estava acontecendo, e ainda por cima registrada em foto. Poucos minutos depois, meu celular apitou. Era a mensagem com as imagens. Eu abri tremendo. Lá estava ela, minha namorada de 4 anos, nos braços de outro cara, como se eu nunca tivesse existido. Me bateu uma mistura de ódio, tristeza, humilhação e, sei lá, uma sensação de libertação estranha. Porque agora eu tinha certeza. Agora não era mais paranoia, não era mais briga sem fundamento. Era real. Eu podia ouvir a voz dela na minha cabeça, me chamando de inseguro, dizendo que eu não confiava, que eu inventava coisa. E ali, olhando aquelas fotos, percebi que, na verdade, o tempo todo ela só estava me enrolando. Deitei na cama, fotos ainda abertas no celular, e fiquei encarando o teto. Minha vontade era levantar, jogar todas as coisas dela na rua, trancar a porta e nunca mais olhar na cara dela. Mas uma parte de mim dizia para esperar.
para não agir no calor da raiva. Eu fechei os olhos, respirei fundo e pensei, ok, agora eu sei. Mas como eu vou lidar com isso? Mal sabia eu que aquela noite ia ser o início de uma mudança que ia virar minha vida de ponta cabeça. Fiquei a madrugada inteira encarando aquelas fotos. Eu girava o celular de um lado pro outro, dava zoom, afastava, como se cada detalhe fosse me trazer alguma explicação. Mas não tinha explicação. Era o que era. A mulher que eu achava que conhecia estava lá, agarrada com outro cara, rindo, leve, como se os últimos 4 anos comigo nunca tivessem existido. Eu me senti uma piada. Uma piada mal contada, daquelas que ninguém ri, mas todo mundo comenta depois. Minha cabeça fervia. Eu pensava em tudo que deixei de fazer por causa dela, todas as vezes que botei fé nas palavras dela, cada vez que ela me chamou de inseguro. Olha aí, inseguro nada, eu só tava certo o tempo todo, pensei. E isso só aumentava minha raiva. Levantei da cama no impulso. Comecei a andar pelo apartamento como um leão enjaulado. Olhava para cada canto e lembrava dela. O casaco jogado na poltrona, o chinelo largado no banheiro, os livros dela na estante que eu mesmo montei. Tudo parecia me provocar, como se o apartamento tivesse sido cúmplice dela o tempo inteiro. A primeira ideia que me veio foi radical: jogar tudo fora. Juntar as roupas dela, rasgar as fotos, queimar as lembranças. Eu até cheguei a abrir a gaveta dela, pegar algumas blusas e jogar no chão. Mas aí parei. Fiquei olhando para as roupas espalhadas e pensei, não, ainda não. Fazer isso agora seria só dar a ela a cena de novela que ela merece. Eu queria algo maior. Algo que realmente marcasse. Voltei pro sofá, sentei e enfiei as mãos no rosto. Eu tremia. Tinha uma parte de mim que só queria chorar até não aguentar mais. Outra parte queria ligar para ela ali mesmo e soltar tudo, gritar, mandar ela nunca mais aparecer na minha frente. Mas o orgulho me segurou. Eu não ia dar a ela a satisfação de me ver despedaçado. Peguei o celular, mandei mensagem pro meu amigo. Recebi as fotos. Valeu, mano. Não sei nem o que falar. Ele respondeu na hora, tamo junto. Não faz nada na raiva. Pensa bem antes de decidir qualquer coisa. Respirei fundo. Era isso. Eu não ia fazer nada no calor do momento. Eu precisava esfriar a cabeça. Mas, por dentro, uma chama de ódio continuava acesa. Era como se meu corpo inteiro estivesse em combustão. Passei o resto do dia sem comer, sem conseguir me concentrar em nada. No trabalho, eu mal ouvi o que meu chefe falava. Só conseguia ver a cena dela beijando outro cara. Cada vez que piscava, vinha a imagem. Era como se alguém tivesse colado as fotos na minha mente. Na volta para casa, dentro do ônibus, pensei, minha vida acabou. Mas logo em seguida, uma ideia diferente surgiu, ou será que é agora que ela começa de verdade? Eu nunca tinha me visto livre dela. A real é que eu vivia pisando em ovos naquele relacionamento. Sempre tentando não magoar, não falar demais, não levantar suspeita. E agora, vendo que ela não valia nada, parecia que, no meio da raiva, também surgia uma ponta de liberdade. Era estranho sentir as duas coisas ao mesmo tempo. Eu estava despedaçado, mas ao mesmo tempo começava a sentir que talvez esse fosse o empurrão que eu precisava para mudar minha vida. Ainda não sabia como, mas uma coisa eu já tinha decidido: eu não ia continuar naquela mesma rotina, naquele mesmo apartamento, com as mesmas memórias. Eu ia virar o jogo. Nos dias seguintes, a raiva virou meu café da manhã. Eu acordava já com a cara quente, os punhos cerrados e a mente martelando. Como é que ela teve coragem? Ia pro trabalho, mas parecia que estava no automático. Respondi e-mails sem ler direito. Cumprimentava os colegas sem nem olhar no rosto. Só existia um filme passando na minha cabeça: ela, ele, o hotel. Cheguei a abrir uma sacola grande no quarto. Comecei a enfiar as roupas dela dentro. Só que cada peça que eu jogava me dava uma sensação de vazio. Tipo, não adiantava nada. Rasgar as roupas dela não ia apagar as lembranças. E, pior, se eu fizesse isso, ia ser só mais uma cena de novela mexicana, eu gritando, ela chorando. E no fim das contas eu ainda ia ser pintado como um louco ciumento. Foi aí que parei e sentei na beira da cama. Respirei fundo. Eu precisava fazer diferente. Não queria ser mais um cara que explode e entrega todo o poder pro outro. Eu queria sair disso como quem fecha a porta de um quarto e nunca mais olha para trás. Nessa mesma noite, tive uma conversa séria comigo mesmo. Peguei uma cerveja na geladeira, sentei na varanda e fiquei encarando a rua.
A cidade seguia seu ritmo normal. Buzinas, gente rindo no bar da esquina, moto passando na contramão. E eu ali, parado, remoendo minha vida. Foi nesse silêncio barulhento que uma ideia começou a se formar. E se eu simplesmente desaparecesse? Não no sentido mórbido, mas sumir da vida dela. Ir embora sem deixar espaço para drama. Nenhum barraco, nenhum grito, nada que desse a ela a chance de me manipular de novo. No dia seguinte, entrei na sala do meu chefe e pedi uma reunião particular. Ele já me olhou torto, achando que eu ia pedir aumento ou entregar demissão. Mas não, o que eu queria era diferente, pedi transferência. Expliquei que precisava de mudança, que queria ir para outra filial em outra cidade. Ele me encarou por alguns segundos, depois abriu um sorriso discreto. Eu já esperava algo assim de você. Tá aprovado. Saí da sala com uma mistura de alívio e adrenalina. A decisão estava tomada, eu ia recomeçar. Passei o resto da semana em modo planejamento. Fiz lista mental do que levar, do que deixar. E aí, no meio dessa organização, veio a cereja do bolo, as fotos. Elas não podiam ficar só no meu celular. Não, eu ia deixar elas espalhadas como marca registrada. Não para ela achar que eu queria vingança direta, mas para que cada canto do apartamento gritasse a verdade. Já consegui até visualizar a cena, ela entrando feliz, achando que estava voltando pro lar docilar, e dando de cara com as cópias da própria traição coladas pelas paredes. Imagina o impacto. Nem precisaria de gritos meus, nem de texto longo no WhatsApp. As fotos falariam tudo. E enquanto essa ideia se consolidava na minha mente, percebi que a raiva já não queimava tanto. Ela ainda estava ali, mas misturada com uma sensação de controle. Eu não estava mais à mercê do que ela fazia. Agora era eu quem tinha o plano. Deitei naquela noite com uma calma estranha. Olhei pro teto e pensei, tá chegando a hora da liberdade. É só questão de executar. Acordei cedo com o plano martelando na cabeça. Não tinha volta. A transferência estava aprovada, as passagens já quase compradas no fundo da minha mente, agora era só executar sem dar margem para nada teatral. A ideia de sair sem barraco crescia e me deixava com uma espécie de paz fria. Melhore, me deixava empolgado. Primeiro, tratei dos gatos. Não dava para levar os dois comigo numa mudança em cima da hora, e, sinceramente, nem queria lidar com isso naquele momento. Liguei pros meus sogros, que, ironicamente, sempre gostaram dos bichos, e combinei, podem ficar com os gatos por uns dias. Eles aceitaram na hora, ou fingiram que aceitaram, tanto faz. Levei as caixinhas de ração, fiz um bilhete com instruções, e os deixei lá como quem deixa uma lembrança que não precisa de drama. Me senti estranho trancando a porta do apartamento sem os gatos me seguindo, mas foi necessário. Nada de lembranças fofas naquele dia. Voltei e peguei a impressora do trabalho, não literalmente, claro, mas imprimi. Imprimi demais. As fotos do beijo no lobby, em várias resoluções, em photoshops mentais que eu nem sei fazer, mandei o arquivo pro descontão online e em poucas horas as cópias chegaram. Papel comum, tamanho A4, umas 30 cópias. Não precisava mais. Queria exagerar. Queria que cada parede, cada armário, cada lugar por onde ela passasse fosse esse frenesi. Era meu jeito bizarro de escrever a verdade na casa que a gente dividia. Comecei pela cozinha. Colei uma foto na porta da geladeira. Outra no espelho do banheiro. No guarda-roupa dela, principalmente no guarda-roupa dela. Coloquei uma no corredor, de frente pro sofá. Era uma colagem sem poesia, só fato. Eu não ia implorar, eu não ia escancarar meus sentimentos. Eu ia expor a mentira dela, quieto, como quem entrega uma prova irrefutável. Enquanto fazia isso, senti de novo aquela mistura de raiva e leveza. Cada foto que eu pregava era um pedaço do peso que eu vinha carregando se desfazendo. Era violento? Sim. Era curativo? Também. Pensei nas possíveis reações, xingamentos, lágrimas, vazamentos de segredos, talvez até vergonha. Tudo isso me dava estranha satisfação. Eu não queria humilhar ninguém gratuitamente, só queria que ela sentisse o eco do que eu senti. Arrumei minha mala com calma, profissionalmente, nem toda urgência precisa ser desorganizada. Separei roupas que me lembrassem liberdade, jaquetas, camisetas, calças que não precisavam combinar com nada. Tirei coisas que lembravam os dois, uma caneca com o apelido dela, uns bilhetes antigos, nada dramático, deixei tudo num saco para desapego futuro. Peguei documentos importantes e coloquei numa pasta. Não queria telefonemas da imobiliária no meu último dia.
Fechei contas, avisei o banco sobre a mudança e marquei a entrega do aviso no condomínio. Antes de sair, desliguei a TV, quis aquela sensação de apagar luzes simbolicamente. Dei uma última volta pelo AP, olhando sem nostalgia, a mesa onde jantávamos, a prateleira, o armário onde ela guardava tanta maquiagem. Em cada canto, uma foto. Tinha algo viciante em ver o resultado, um mural da traição que não deixava espaço para a versão dela. No carro, senti o friozinho na barriga. Não era só medo, era alívio. Liguei pro chefe para alinhar o primeiro dia na nova filial. Cheguei, tudo certo. Vou começar segunda, falei. Curto. Seco. Livre. Passei na casa dos pais dela, deixei as chaves com eles. Peguei os gatos que já estavam lá, não quis mais deixá-los. Isso ia me evitar contratempos. E, sem olhar para trás, fechei a porta do meu passado. No domingo seguinte, a cidade ficou pequena em minha mala grande. Peguei a estrada com o peito leve e o celular no silencioso. Ninguém me ligou pedindo explicações. E eu não quis explicações. Só o barulho do motor, a sensação de sei lá que acontece nessa hora, e a certeza de que o capítulo que eu precisava fechar estava, por fim, se fechando. Cheguei na nova cidade com a cabeça fervendo, mas o coração leve. Era engraçado, não tinha nem sofá no meu AP novo, só uma cama inflável que comprei na correria e uma mesa de plástico improvisada para apoiar o notebook, mas eu me sentia mais confortável ali do que no apartamento todo mobiliado onde vivia antes. Não era sobre móveis, era sobre respirar. E eu respirava melhor ali. Os primeiros dias passaram rápido. Fui me adaptando ao trabalho, conhecendo colegas novos, decorando as ruas principais da cidade. Minha rotina mudou completamente, mas a paz que vinha com isso compensava tudo. O celular, por outro lado, virou um campo de guerra. No início, só mensagens dela. Onde você tá? Isso é sério? Me responde, por favor. Eu ignorei. Depois começaram as ligações desesperadas, uma atrás da outra, em horários aleatórios. Até de madrugada. Nada que eu não pudesse silenciar com um toque na tela. Era simples, eu não devia nada a ela. Quando finalmente bloqueei o número, ela tentou pelas redes sociais. Mensagens longas, dramáticas, cheias de culpa misturada com acusação. Você é um covarde por fugir sem falar comigo. Lia isso e só ria. Covarde? Covarde foi ela esconder uma viagem inteira e ainda beijar outro cara no lobby de um hotel achando que nunca ia ser descoberta. Eu não ia perder tempo tentando corrigir a narrativa dela. Ela podia inventar o que quisesse. No fim das contas todo mundo sabia a verdade, as fotos falavam por si. Foi aí que descobri, pelas fofocas que ainda chegavam através de amigos em comum, como ela reagiu quando voltou. No primeiro dia de volta da tal viagem com as amigas, ela abriu a porta do apartamento e deu de cara com as fotos. Segundo disseram, foi um grito que atravessou o corredor inteiro. Uma vizinha até foi bater para ver se estava tudo bem. Mas não estava, e não ia estar. Ela surtou. Jogou as fotos no chão, tentou rasgar todas, mas eram muitas. Cada cômodo lembrava a mentira dela, cada parede mostrava o que ela tentou esconder. Eu não precisei estar presente para imaginar a cena, ela correndo de um lado para o outro, desesperada, tentando apagar um erro que não dava mais para apagar. Deve ter sido a primeira vez em 4 anos que ela realmente entendeu que não tinha volta. Quando percebeu que eu não voltaria, começou a se vitimizar. Correu para a casa dos pais, onde acabou tendo que morar, já que não conseguia bancar o aluguel sozinha. Eu tinha retirado meu nome de todos os contratos antes de sair, então não havia nada que me prendesse legalmente ao apartamento. E o amante? Esse desapareceu rápido. Não só não assumiu nada, como cortou o contato depois que ela foi atrás dele cobrando explicações. Ouvi dizer que ela chorava todos os dias, dizia que não tinha culpa, que tinha sido um erro, que eu tinha exagerado. Alguns amigos até vieram me dizer que talvez eu devesse falar com ela, que 4 anos não podiam acabar assim. Eu só respondia, acabaram, e pronto. Não tinha o que discutir. Traição não é um erro de cálculo, não é um tropeço. É uma escolha. E se ela escolheu outro cara naquele lobby de hotel, eu escolhi minha liberdade naquela mala fechada. Enquanto isso, minha vida seguia. Eu acordava cedo, ia pro trabalho motivado, conhecia lugares novos à noite. Comecei a me sentir mais vivo do que tinha me sentido em anos. Sem cobranças, sem desconfianças, sem precisar ficar implorando por sinceridade. A sensação de recomeço era forte. Claro, ainda havia resquícios de raiva e dor,
mas eles vinham cada vez mais diluídos. O que ficava mais nítido era a certeza, eu tinha feito a coisa certa. E ela? Bem, cada mensagem ignorada e cada ligação perdida me lembravam que ela, pela primeira vez, estava vivendo as consequências das próprias escolhas.